Olha, sinceramente, por essa eu não esperava. Desde que eu vi que alguns empresários, achando que seriam beneficiados pela roubalheira desse governo, começaram a se posicionar publicamente, dizendo que estão arrependidos, que esse governo está destruindo o Brasil de forma acelerada, principalmente taxando demais, eu sabia que isso iria acontecer. Primeiro que já é uma burrice indescritível uma pessoa que se diz empreendedora, empresária, apoiar o Lula. É como se você estivesse comprando a corda e dando para a pessoa te enforcar. Então nós já esperávamos que os tal empresários viriam a público mostrar o seu arrependimento, por terem feito o L. Mas começou a surgir agora algumas pessoas de um nicho da sociedade que nós não esperávamos que fosse falar isso abertamente, mesmo porque a perseguição nesse nicho, a violência ideológica ali é muito grande. Membros da lacrosfera, da elite artística sem talento do nosso país, já começam agora a demonstrar que estão com vergonha de terem apoiado o Lula ou inventando narrativas, dizendo, olha, eu só fiz aquilo porque eu estava sob pressão, me pressionaram. Uma dessas pessoas que chama a atenção pelo seu alcance, pela visibilidade, notoriedade que ela tem, é a Anitta, aquela que acha que o problema do mundo é o peito da vaca. E que não sabia nem o que, achava que... Não, ela não sabe nem o que é Congresso, o que é deputado, vereador, presidente, governador, prefeito. Inclusive ela falou que queria, se não existia vereador federal. Mas tudo bem. A Anitta, que não é lá um poço de inteligência, ela conseguiu perceber que fez merda. E aí numa entrevista que ela deu no avião, entre um show ou outro ali, entre balançar o rabo de uma cidade para outra, ela fez essa declaração aqui, ó. Mexeu muito com o seu psicológico, se comprometer com algo tão barulhento que é política no Brasil. Nossa, isso mexeu muito com o meu psicológico na época. Não, porque as pessoas estavam fazendo uma pressão imensa em todo mundo, né? As pessoas estavam fazendo uma pressão imensa. Hoje em dia eu aprendi, eu tô pronta pra lidar de uma maneira completamente diferente, sabe? Fiquei ouvindo demais os outros. Fiquei preocupada demais, como se a gente fica com uma sensação de que tudo a culpa é nossa, né? Porque é o que essa bolha da internet faz com a gente. Eu acho que a gente tem o poder de mudar muita coisa, mas a gente também tem que entender que a sociedade é um grupo. Todo mundo tem responsabilidade. Que frase inteligente. Mas vamos ver o que ela falou mesmo? Tá aqui, ó. Anitta disse que foi pressionada para ser contra Bolsonaro. Aqui ela fala, a cantora Anitta lembrou a pressão que sofreu em 2018 para se posicionar nas eleições presidenciais contra o então candidato Jair Bolsonaro. Em entrevista a Bianca Andrade no quadro No Corre da Make, a artista afirmou que toda aquela situação afetou muito seu psicológico. As pessoas me fazendo muita pressão imensa, comentou a Anitta na época, que foi desafiada por Daniela Mercury a anunciar publicamente seu voto. Aí ela fala, isso mexeu muito com o meu psicológico, babá, isso que você viu aqui, né? Tem um momento na minha vida que eu só trabalhei... Cadê aquela fala do Bolsonaro? Ele sempre falou, então eu trabalho de forma... Hoje em dia, as pessoas estavam fazendo uma pressão imensa em todo mundo, reiterou a cantora. Teve um momento da minha vida que eu só trabalhei e acho que tem que haver um equilíbrio, sabe? Antes eu só queria ser a melhor, o dia eu não quero ser a maior nem a melhor, eu quero ser feliz, declarou a estrela. Eu não estou mais disposta a fazer as coisas que precisam ser feitas para estar no topo. Estar no topo implica... Declarou a Anitta. Bom, vamos lá. Ela vai lá e fala que ela se posicionou porque sofreu muita pressão. E foi bem naquela época que a Daniela Mercury fez um desafio. Eu desafio a Anitta. Assim, aí a Anitta foi lá, e, né, com medo de perder seus shows, perder contrato, e se posicionou. Fraca, como ela é, foi lá e se posicionou. Agora tá com vergonha. Mas calma, que não tem só a Anitta, não. O outro hoje, esse foi hoje, hein? Que também tá percebendo que fez merda, é esse cidadão aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês. Vocês conhecem esse aqui, ó? Dinho. Olha o que ele falou. Eu considero de centro-esquerda. Eu me considero... Eu seria um social-democrata, se eu fosse europeu. O extremismo me preocupa. Acho que precisa ser denunciado. Durante as últimas eleições, eu e várias outras pessoas que não são petistas, sabe? Simone Tebet, ou Alckmin, ou... Alckmin, o vice-presidente, não é petista mais não. A Simone Tebet, que tá lá lambendo os bagos do Lula, que fez campanha pra ele pra pegar o ministério, também não. Olha os exemplos que ele usa. Agora o próximo é que é legal. FHC, sabe? FHC de direita. Várias outras pessoas apoiaram o Lula por perceber o perigo, o que nós achávamos que é o perigo que o Bolsonaro representava. Cara, esse aqui é o discurso de alguém tentando se desculpar.
Tipo assim, olha, a gente apoiou, não é porque nós somos petistas, não, é porque, você viu, ó, essas pessoas aqui que são intelectuais, nem são petistas, apoiaram, e aí a gente estava tentando salvar a democracia. Então a gente está começando a ver a vergonha, né, transparecendo, eles estão exalando vergonha porque agora perceberam que fizeram merda, fizeram um L e agora estão percebendo que o povo não vai nos shows mais, não é nem porque se apresentaram como lulista, não, em parte também, isso faz parte sim, mas na grande parte porque o povo não tem dinheiro mais para comprar ingresso do show deles. Tá vendo a criminalidade que está subindo. Com certeza eles têm família que também chegam para eles e reclamam, olha, o arroz está caro, o vinagrete está caro, o vinagre está caro, a picanha está cara, a cervejinha está cara, a gasolina está caro. Tá tudo. E tá vendo também os escândalos que estão acontecendo. Então, esse governo se tornou tão indefensável que até mesmo esses parasitas que sugavam e sugam as tetas desse governo já não tem mais coragem de defendê-los. E são essas mesmas pessoas aqui, ó, essa aqui, ou esse aqui, são essas mesmas pessoas que cantavam as musiquinhas Salve a Amazônia, salve, sem a selva não salva o mundo. Cadê? Tá aí a Amazônia sendo destruída, Pantanal, a Mata Atlântica no Rio de Janeiro pegando fogo, o Cerrado pegando fogo, todo batendo recorde. O IBAMA, o IBAMA tá de greve, gente. O IBAMA, o governo que veio para salvar o meio ambiente conseguiu destruir o IBAMA, que é a instituição que deveria lutar para salvar e fiscalizar o meio ambiente. E aí essas pessoas sumiram. Eu não tô vendo a Greta. Isso é interessante. Cadê a Greta Thunberg? Porque ela é o ícone do heroísmo ambiental. Cadê a Greta Thunberg, que ninguém ouviu falar dela? Cadê o Mark Ruffalo, que é o Hulk? Onde estão essas pessoas? O que acontece? Onde elas estão? Porque o que a gente está vendo é a destruição do Brasil, aumenta a criminalidade, fuga de investimento, a inflação voltando a subir, o povo não está conseguindo mais encher o carrinho, não consegue comprar nem metade do que comprava antes. Tudo bem, aí vem corte da educação, 9 agências do governo estão de greve, junto com o IBAMA, né? As universidades estão de greve, os professores revoltados porque não vão ter reajuste, me desculpa, mas faz o L, você também. Estudantes revoltados porque não tem comida na faculdade, porque cortou a verba da educação, cortou a verba da saúde, aí nós temos a ministra da saúde que não está conseguindo cuidar da crise da dengue, pessoas estão batendo recorde por morte de dengue agora, aí tem o ministro das comunicações indiciado pela Polícia Federal, o escândalo do Arrozgate, que ele tentou comprar arroz feito em ambiente devastado, com trabalho escravo, com licitação que era uma pura corrupção do começo ao fim. Aí eu tenho a SECOM, que na verdade se descobriu agora que a SECOM do Paulo Pimenta é o gabinete de ódio oficial. Isso é tudo. Como é que defende uma coisa dessa? Simplesmente eles não conseguem defender. E aí vai o PT ainda e tenta liberar a rachadinha no Congresso, defendendo o Janones, que admitiu que fez rachadinha. Tem cabimento? E aí vai o Lula e fala que uma criança no ventre da mãe é um monstro. Bicho, assim, eu não consigo imaginar como consegue ser pior. Mas, mesmo que eu não consiga imaginar, eu tenho certeza que o PT sempre nos surpreende e mostra que ele consegue piorar. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, afirmou durante discurso no Brasil Fórum, no Reino Unido, que a democracia foi a ideologia vitoriosa do século XX. Segundo o ministro, o comunismo, o fascismo, regimes militares e fundamentalismos religiosos foram derrotados pelo regime democrático. A democracia foi a ideologia vitoriosa do século XX, tendo derrotado todas as alternativas que se apresentaram. O comunismo, o fascismo, o nazismo, os regimes militares e os fundamentalismos religiosos. Democracia é um conceito fundamental equiparável a uma moeda com as suas duas faces. De um lado, ela significa soberania popular, eleições livres e governo da maioria, e de outro lado, ela significa poder limitado, Estado de Direito e respeito aos direitos fundamentais. A democracia constitucional tem lugar para todos que saibam respeitá-la, liberais, conservadores, progressistas, só não tem lugar para quem não se disponha a respeitar as regras do jogo e a respeitar os resultados eleitorais.
Não, eu sei que todos aqui estão querendo muito comentar essa fala, mas deixa eu trazer outras aqui que a gente separou. De acordo com Barroso, a democracia no Brasil passou por uma grande prova de fogo por causa do que ele chamou de, abre aspas, avanço da extrema-direita, fecha aspas. A democracia brasileira, lembrou o embaixador patriota, viveu uma grande prova de fogo, como o mundo tem vivido uma prova de fogo na preservação da democracia, pela ascensão de uma extrema-direita intolerante em muitas partes do mundo, pela utilização dos discursos de ódio e da desinformação como estratégia de atuação política e, em muitas partes do mundo, pela captura do sentimento religioso com um uso abusivo em matéria política. Então, nós fomos um dos poucos países do mundo que conseguimos resistir ao extremismo, ao populismo extremista que se esparramou pelo mundo e vitimou democracias como na Hungria, como na Polônia, que se recuperou, Turquia, Rússia, Venezuela, Nicarágua. E no Brasil nós conseguimos resistir institucionalmente a esse avanço do populismo autoritário. Deixa eu trazer mais um trecho aí, daí a gente abre aqui para os comentários, que tem muito aqui para a gente discutir nessa fala do ministro Barroso. O ministro revelou ter sido confundido com o narrador esportivo Luiz Roberto num restaurante e insinuou ter uma vida mais dura que a do jornalista da TV Globo. E eu sempre gosto de me apresentar, porque a mim me passou de estar com a minha mulher num restaurante e veio um garçom até a mesa e disse assim: eu conheço o senhor de algum lugar. Eu ri timidamente, ele foi e voltou, falou assim: o senhor é famoso, não é? E de novo ele voltou uma terceira vez e falou assim: eu vou lembrar quem o senhor é. Não lembrou. Quando eu paguei a conta, eu entreguei o meu cartão de crédito, ele voltou com um ar triunfante e falou: aham, Luiz Roberto, locutor esportivo da TV Globo. Eu quero dizer que eu sou outro, possivelmente com uma vida muito mais dura. Ana Paula, vamos começar com você aqui, essa rodada, mais uma palestra de Luiz Roberto Barroso no Reino Unido, nesse Fórum Brasil aí, várias declarações para a gente comentar. Vamos lá, eu vi que você estava anotando, super atenta a cada uma das falas, acho que a gente vai até repetir a segunda, porque vale a pena, tem vários pontos aqui que chamam a atenção. Acho que o primeiro ponto, Paula, é o seguinte: será que se eu falar um monte de bobagem dessa maneira, as pessoas vão acreditar em mim? É impressionante, né? O ar de superioridade e, quando abre a boca, a quantidade de bobagem que sai da boca de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E aqui eu vou me dar o luxo de fazer a comparação à Suprema Corte Americana, porque ele faz essa comparação o tempo todo. Há mais ou menos 2 semanas, numa entrevista para o Roda Viva, ali num chá das 8, né, podemos falar assim, o ministro não parou de falar da Suprema Corte Americana, comparações com o STF. Então, que bom, né, ministro? Já que o senhor faz essa comparação, nós também vamos fazer, porque os ministros da Suprema Corte dos Estados Unidos, indicados por democratas, por republicanos, sejam eles mais atrelados ali, mais, né, que tem o pêndulo mais para a esquerda, mais para a direita, os constitucionalistas ou originalistas, nenhum ministro Barroso, e o senhor sabe disso, eu não preciso falar, mas o senhor sabe disso, nenhum sai por aí em convescotes para falar que a democracia está em perigo, ou que o comunismo foi vencido, o nazismo foi vencido. Nenhum deles faz isso. Absolutamente nenhum. Aliás, o comunismo que o senhor menciona, mas que o Alexandre de Moraes falou que é coisa da cabeça dos malucos da extrema direita, não é mesmo? O senhor fala também do respeito ao governo da maioria, né? O senhor também não entende o conceito da República dos Estados Unidos da América, né? Do que acontece aqui e o que significa o governo da maioria, que isso é uma coisa que não é o que acontece nas fundações dos Estados Unidos e na República que é os Estados Unidos. Não é uma democracia, é uma república.
Aí vem a lista toda, né? Dava para ter completado o bingo: o fascismo, o nazismo, o populismo autoritário. Chega até a cansar. Agora, não segue o que ele tanto fala, o que ele tanto elogia, que o fato dos justices dos Estados Unidos não entrarem nessa seara narcisista de estarem o tempo todo com um microfone na frente, holofote, câmera, live, entrevista, fórum, comitê. Não, eles são discretos, ministros. E se o senhor fala tanto dos juízes da Suprema Corte Americana, o senhor podia segui-los também no comportamento discreto e no comportamento das funções institucionais que todos eles têm. Que, como eu disse no meu outro comentário, abrir a Constituição, aplicar a Constituição, fechar a Constituição e fechar a boca. Muita gente aqui no chat criticando aí essas falas do ministro Luiz Roberto Barroso. O Francisco aqui disse, está falando dele mesmo, não respeita a democracia, não respeita a vontade da maioria. Veja, é uma opinião aqui do Francisco no chat. A Arnaldo falou, ele comparou a Venezuela, pessoal muito atento aqui nas declarações do ministro Barroso. Eu vou até pedir, Silvio, antes de te ouvir, pedir para a gente chamar essa declaração, esse trecho, quando ele fala aí, faz um comparativo com outras nações a respeito da democracia. Vale a pena ver de novo. A democracia brasileira, lembrou o embaixador patriota, viveu uma grande prova de fogo, como o mundo tem vivido uma prova de fogo na preservação da democracia, pela ascensão de uma extrema-direita intolerante em muitas partes do mundo, pela utilização dos discursos de ódio e da desinformação como estratégia de atuação política e, em muitas partes do mundo, pela captura do sentimento religioso com um uso abusivo em matéria política. Então, nós fomos um dos poucos países do mundo que conseguimos resistir ao extremismo, ao populismo extremista que se esparramou pelo mundo e vitimou democracias como na Hungria, como na Polônia, que se recuperou, Turquia, Rússia, Venezuela, Nicarágua. E no Brasil nós conseguimos resistir institucionalmente a esse avanço do populismo autoritário. Silvio. Não, fica difícil, porque qual é a diferença dessa fala do ministro Luiz Roberto Barroso, que preside a Suprema Corte, de um deputado do PT? Eu não vejo diferença alguma. Isso é um discurso político. O ministro Luiz Roberto Barroso tem uma enorme vocação política. Ele tem mesmo, é fato. Ele advoga. Ele tem as causas que defende. E tem todo o direito de defendê-las, desde que ele pendure a toga. Deixe a toga e concorra, vá às urnas, ministro Barroso. O senhor não disse que derrotou o bolsonarismo em 13 de julho do ano passado? Muito fácil dizer isso do alto da cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal. Saia desta cadeira, vá às urnas, pendure a toga, candidate-se a deputado, a senador, vá ao Congresso Nacional e lá o senhor tem todo o direito de defender o que quiser. O que quiser, não importa, de aborto a drogas, ao que mais o senhor quiser. Fique à vontade, mas não à frente da Suprema Corte. Ministros do Supremo deveriam prezar pela discrição, postura discreta. Deveriam se manifestar somente nos autos. Eu vou reprisar aqui, vou voltar ao tema que citei no primeiro comentário. A TV Justiça fez mal ao Supremo Tribunal Federal. Aquelas câmeras que transmitem os julgamentos fizeram dos ministros ainda mais vaidosos. E o ministro Luiz Roberto Barroso tem algumas pitadas de vaidade em excesso. Ele deveria refletir, deixar a toga de lado e voltar. Aliás, ele foi advogado, não foi? Pode voltar ao ofício. Algumas pitadas de vaidade, você está sendo generoso, né, Silvio? Piotto. Essa reunião desses estudantes brasileiros, se não me engano, acontece também nos Estados Unidos. Em 2015, eu fui convidado para participar, porque eu cheguei dias antes do que eu tinha que fazer, fui à Colômbia, na Universidade de Colômbia. E estava tendo uma conversa dos estudantes brasileiros com um brasilianista conhecido, Albert Fischler.
Eu confesso a vocês, eu tinha saído do Brasil 2 dias antes, eu fiquei apavorado com o que eles estavam discutindo sobre o Brasil, muito menos pelo que o Fischler falava, mas muito mais pelo que os estudantes brasileiros perguntavam ao Fischler sobre o Brasil. O nível de, agora estou falando de desinformação clássica, de desinformação e preconceito em relação ao Brasil, era uma coisa assustadora. E olha que, convenhamos, eu estava vendo ali, estava no meio de gente extremamente privilegiada. Estava estudando no exterior, eram brasileiros de origem, foram para lá, boa parte beneficiada por bolsas de estudos, se não me engano, inclusive do Jorge Paulo Lemann. Enfim, eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, essa gente vai voltar para o Brasil com esta ideia. Mas muito menos pelo Fischler, que tinha lá um ponto de vista, mas o Fischler é um brasilianista e um estrangeiro. Eu posso imaginar que possa cometer erros. Mas não era o que o Fischler estava dizendo ali, era o que os brasileiros perguntavam. Aquilo me deixou assustado. Daí que eu fico imaginando o que pensam esses jovens agora, esses estudantes lá, acho que foi em Oxford, se não me engano, essa participação do Barroso. Mas é a plateia perfeita para o ministro Barroso. Porque, vamos lá, primeiramente ele chama de extrema-direita. Extrema-direita é lugar nenhum. Ou, para não dizer, um lugar comum. O que ele quer dizer com extrema-direita? Ele está dizendo que nós tivemos um governo de extrema-direita. Baseado em quê? Quais foram os jornalistas que perderam o passaporte durante o governo Bolsonaro? Ou que ficaram presos? Ou que foram proibidos de se manifestar nas redes sociais? Ou que tiveram bloqueadas suas contas financeiras ou bancárias ou suas contas nas redes sociais? Quantos ex-presidentes perderam o passaporte por decisão do Supremo naquele momento? Como está agora com o presidente Bolsonaro. Bom, eu posso enumerar aqui várias coisas, e a nossa audiência é tão sábia que ela vai saber, vai buscar outros exemplos. Nós temos essa realidade agora. Por exemplo, qual foi a iniciativa de, olha, até segunda-feira pode fazer uma censura prévia? É censura, mas até segunda pode. Foi do presidente ou foi de uma ministra do Supremo Tribunal Federal? Com a anuência lá no TSE, nesse caso especificamente, dos outros. Então, eu só enumerei algumas coisas aqui que nós estamos vendo, digamos, afrontas à democracia e à Constituição vindas de quem deveria preservá-la. No caso, o Silvio lembrou agora há pouco aqui, o Supremo, isso não é uma frase comum, o Supremo é sim o guardião da Constituição, e esse é só o limite. Por isso que não precisa, voltando ao assunto anterior, fazer pesquisa de opinião pública. Não, Supremo, primeiro que eles têm cargo até os 75 anos, não passam por mandatos, e eles têm que se obedecer à Constituição. Se as pessoas vão gostar ou não, e eles obedecendo à Constituição, não vai mudar nada, porque esse é o princípio que rege a atuação, o que deveria reger a atuação do ministro do Supremo. Ponto. Aí o ministro continua, porque a extrema-direita é intolerante, com discurso de ódio, desinformação. E o que eu diria de ministros, por exemplo, que não seguem a Constituição? Fala pessoal, voltando aí com mais informações aqui do canal. E agora, pessoal, a direita não desistiu, hein? E agora a oposição recorre contra o arquivamento do pedido de cassação de Janones por rachadinha. Janones aí, né, que teve o seu julgamento aí, inclusive aí com vários bate-bocas com o deputado Nicolas, entre outros, né? Ele que foi absolvido, né? E agora a oposição está recorrendo contra o arquivamento do pedido da cassação. Deputados federais da oposição na Câmara entraram com um recurso contra a decisão do Conselho de Ética, que arquivou em 5 de junho o relatório de cassação do mandato do deputado André Janones. O recurso foi liderado pela deputada Bia Kicis, que conta com 62 assinaturas e foi enviado ao presidente da Câmara, Arthur Lira, em 19 de junho. O grupo de oposição pretende levar o processo ao plenário da Câmara, que reúne os 513 deputados. As assinaturas do recurso são de parlamentares do PL, PP, União Brasil, MDB, PSD, Novo, Podemos, Republicanos e PRD. O processo contra Janones foi iniciado pelo PL e se refere a uma suposta prática de rachadinha em seu gabinete. Janones nega as acusações. No Conselho de Ética, a votação foi de 12 votos a favor do arquivamento
e 4 contra o parecer do deputado Guilherme Boulos. A sessão do Conselho de Ética foi tumultuada, marcada por gritaria, ameaças de agressão e troca de ofensas acaloradas entre governistas e opositores. O presidente do colegiado, deputado Leur Lomanto Júnior, do União Brasil, precisou esvaziar o plenário para acalmar os ânimos. E agora, pessoal, com outra informação de Ciro Gomes. Ciro Gomes afirma que Janja irá atrapalhar a esquerda nas eleições e elogia governador bolsonarista. O ex-ministro e aliado do presidente Lula, do PT, Ciro Gomes, detonou mais uma vez a primeira-dama Janja, afirmando que o janjismo prejudicará o desempenho da esquerda nas eleições municipais. O termo cunhado pelo político cearense refere-se a uma militância mais combativa. As declarações foram feitas em uma entrevista na última quinta-feira. Pelo movimento da economia, a população vai votar contra o governo, mas pela guerra cultural e o janjismo, o governo vai perder a eleição. Não vai só perder em 2026. Vamos acompanhar as eleições municipais nas capitais brasileiras, que são uma pista nos grandes centros, analisou Ciro no canal do YouTube My News. Esta não é a primeira vez que Ciro critica publicamente, né, a postura do Palácio do Planalto em relação a fake news sobre a tragédia no Rio Grande do Sul. Esta não é a primeira vez que Ciro critica publicamente Janja. No mês passado, em seu perfil no X, antigo Twitter, o ex-presidenciável questionou a postura do Palácio do Planalto em relação a fake news. Meus amigos, está aí o Ciro Gomes aí afirmando que Janja irá atrapalhar. Mas nem precisa da Janja atrapalhar o Lula, né, pessoal? A gente sabe aí que o governo está queda abaixo e bem provável aí que 2026 a direita vai ganhar de lavada. E também nas eleições municipais deste ano. Isso aí é um indicativo aí que nós todos já sabemos, né? Até porque a esquerda sempre aí fazendo presepadas uma atrás da outra, né? Vamos para outra informação. E agora falando aí do encontro privado de Lula com o FHC nesta segunda-feira. Neste domingo, dia 23, né, ontem no caso, o presidente Lula viajou para São Paulo, onde terá um encontro privado com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. FHC completou 93 anos na terça-feira da semana passada. Segundo informações da Veja, o compromisso não consta na agenda pública do presidente, segundo o Palácio do Planalto. Além disso, em São Paulo, Lula também se reunirá com o filósofo e linguista americano Noam Chomsky, que aos 95 anos teve alta de um hospital da cidade na semana passada após sofrer um AVC em junho de 2023. Pessoal, vai deixando seu like nesse vídeo, comentando aqui de qual cidade que você está falando. E eu quero também te convidar aí, te fazer um convite a se inscrever aqui gratuitamente nesse canal. Não paga nada, pessoal. Você vai ser inscrito e vai receber todas as notícias da política em tempo real. Só você clicar aqui no botão vermelho inscrever-se, clicou, já está inscrito no canal. Clica num sininho que vai aparecer para vocês. É muito importante esse sininho aí, vocês clicarem para vocês receberem as notificações dos vídeos do seu celular. E compartilhe também esse vídeo aí nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês acompanhem o nosso canal diariamente. Vou ficando por aqui, um forte abraço e te espero no próximo vídeo.